Olá pessoal, galerinha do segundo ano da Escola Valdemar Henrique em Paraupebas. A gente está aqui para dar aula online para vocês, já que a gente está de folga, né? Durante esse período aí de quarentena. E eu vou relembrar um pouquinho do conteúdo da aula passada sobre intervalo, que foi classificação numérica, e também vamos dar um passo a mais ainda sobre intervalo. Intervalo é a distância entre dois sons, basicamente isso. E a classificação numérica, eu ensinei para vocês a contar usando os dedos. Contem a primeira nota do intervalo como 1. Aí na imagem que está aparecendo na tela para vocês, está a nota Dó e a nota Dó. Da nota Dó a nota Dó na mesma altura é intervalo de primeira. Na imagem seguinte, pessoal, está aparecendo a nota Dó e a nota Ré. Contem Dó como 1 e Ré como 2. Então, de Dó a Ré, nós temos intervalo de segunda. Na próxima imagem, que está aparecendo na tela para vocês, está a nota Ré até a nota Sol. Contem Ré como 1 e vai ficar Ré, Mi, Fá, Sol. Então, de Ré a Sol, nós temos intervalo de quarta. Na próxima imagem, está aparecendo da nota Ré até a nota Lá. Contem Ré como 1 e vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, de Ré até a nota Lá, nós temos intervalo de quinta. Essa é a forma numérica que nós usamos para classificar os intervalos, tá? E eu tenho uma pergunta para vocês. E se porventura nós quisermos classificar do Fá sustenido ao Lá bemol? Está aparecendo a imagem para vocês agora. Eu vou dar 5 segundinhos para vocês responderem essa pergunta aí. Pessoal, nesse caso, os sinais de alteração eles não influenciam na classificação numérica. Até mesmo porque as notas não vão mudar de nome. O Fá vai permanecer sendo Fá e o Lá vai permanecer sendo o Lá. O que o sinal faz é fazer com que a nota seja executada ou no semitom acima ou no semitom abaixo, no caso do Lá bemol, tá? Então, ainda que esteja com sinal de alteração, nós contaremos Fá, Sol, Lá. Nesse caso, nós temos intervalo de terça, ok? Esse foi um conteúdo que nós vimos na aula passada, na aula presencial, tá? Pessoal, na página 18 da apostila de vocês, lá tem o capítulo 3, muito mais intervalos. Esse capítulo trata sobre os parâmetros dos intervalos. Cada intervalo, pessoal, simultaneamente pode ser classificado de várias formas diferentes na questão de parâmetros, tá? E nós vamos ver cada um desses a partir de agora e ao final da aula a gente vai dar alguns exemplos. O primeiro parâmetro nós acabamos de falar, que foi sobre classificação numérica, tá? Nós acabamos de ver sobre isso, ok? Então não vou repetir essa parte. Os intervalos, pessoal, também podem ser classificados como simples e composto. Até o intervalo de oitava, ele é considerado simples. De nona em diante, intervalo composto. No vídeo está aparecendo uma imagem para vocês. Do Fá até o Fá, nós temos intervalo de oitava, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, intervalo de oitava. Até aí, nós temos intervalo simples. No compasso seguinte, nós temos do Dó até o Ré. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Nós temos intervalo de nona. Então, sendo assim, aí já é caracterizado como um intervalo composto. No compasso seguinte, nós temos de Ré até Fá. Nesse caso, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Nós temos intervalo de décima e também caracterizado como intervalo composto. Os intervalos também podem ser classificados como melódico ou como harmônico. Na imagem está aparecendo de Fá até Si. Nesse caso, o Fá ele é executado sozinho e o Si também sozinho. Aí nós temos uma relação de melodia, né? Uma nota após a outra, notas sucessivas, tocando. Quando nós executamos uma nota após a outra, nós temos uma melodia, sendo assim um intervalo melódico. No compasso seguinte, nós temos intervalo de Dó a Sol. Observe que eles estão escritos um
acima do outro. Sendo assim, nós devemos tocar essas duas notas ao mesmo tempo. Quando nós fizemos isso, nós estamos executando intervalos harmônicos, intervalos que são executados ao mesmo tempo. No compasso ao lado, nós temos Si e Ré, também escritos um alinhado com o outro. Dessa forma, nós temos intervalo harmônico também. Os intervalos também podem ser conjuntos ou disjuntos. Intervalo conjunto são aqueles intervalos sucessivos, com notas uma ao lado da outra. Intervalo de primeira, intervalo de segunda, ok? Dó, Ré, Ré, Mi, Lá, Sol, Si, Lá, notas uma do ladinho da outra. Dó, Ré. Notas em sequência, pessoal, são com intervalos conjuntos. Intervalos disjuntos já são intervalos mais afastados. Intervalo de terça, de quarta, de quinta e assim sucessivamente. Dó, Mi, Dó, Sol. Tudo que é de terça em diante é considerado como intervalo disjunto. Os intervalos também podem ser ascendente ou descendente. Está bem fácil a explicação, né? Ascendente seria uma escala subindo, né, do grave para o agudo, e descendente é o inverso, do agudo para o grave. Isso também entra nos intervalos. Na imagem para você está aparecendo as notas Fá e Si. Nesse caso, do Fá para o Si, nós temos o intervalo ascendente. No compasso ao lado, nós temos a nota Sol e a nota Dó. Aí nós temos o intervalo descendente. Pessoal, os intervalos também podem ser classificados como consonante ou dissonante. Essa parte de consonante ou dissonante é um mundo, pessoal. Então a gente não vai entrar tanto a fundo nisso, tá? Aí na apostila está falando que consonante é quando há afinidade entre os sons e dissonante é quando não há afinidade entre os sons. E está falando também que consonante é intervalos de segunda, de nona, de 14ª, 16ª, etc. Dissonante seria considerados intervalos de sétima, segunda, nona. Só que tem alguns detalhes, porque na apostila está falando de uma forma mais generalizada, tá? Porque, por exemplo, os consonantes eles podem ser classificados como consonantes perfeitos, consonantes imperfeitos. Os dissonantes podem ser classificados como neutro, como suave, como forte, mas a gente não quer entrar tanto nessa parte, tá? Porque tem alguns detalhes que não faz parte do nosso conteúdo programático, tá? Vamos focar no que está escrito aí, de modo que a relação da frase não há afinidade e há afinidade faz menção ao intervalo entre dois sons somente, tá? Por exemplo, por que eu falei tudo isso? Se nós usarmos esse intervalo de sétima, que a gente está falando que não há afinidade entre o som, em um acorde, não fica legal. Se eu usar um intervalo de nona, ele fica legal também. Se eu usar um intervalo de sétima e nona simultaneamente, também fica legal. Então, aí não está falando que o intervalo de segunda, de sétima, de nona é um intervalo feio, tá? Repito, é somente uma relação entre as duas notas. Porque se eu executar somente o intervalo de segunda, realmente ele fica um pouquinho ruim da gente ouvir, né? Olha só o intervalo de sétima. Realmente, se a gente executar somente o intervalo de sétima, faz menção ao que está escrito na apostila, de que realmente não há afinidade. Ok? Eu tenho uma dica que vai facilitar muito vocês a identificar se o intervalo é consonante ou dissonante. Imaginem o intervalo de nona, por exemplo. Entre o Dó e o Ré, eu terei o intervalo de nona. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, intervalo de nona, tá? Se eu pegar esse intervalo de nona e inverter, ele se transformará no intervalo de segunda. Olha só, repito a primeira nota, que é o Dó, pego o Ré e desço uma oitava abaixo.
peguei um Ré mais agudo e coloquei um Ré mais grave. A partir desse momento, pessoal, eu terei o intervalo de segunda. Com isso, eu posso falar para vocês que tudo que, se eu inverter, se transformar no intervalo de segunda, ele será um intervalo dissonante. Vamos fazer um outro exemplo. Do Dó a Mi, eu tenho um intervalo de décima. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, intervalo de décima. Se eu preservar esse Dó na mesma altura que ele está escrito, pegar esse Mi que está mais agudo e trazer para um Mi mais grave, trazer uma oitava abaixo, eu vou ter, ó, Dó, Ré, Mi, intervalo de terça. Neste caso, eu terei um intervalo consonante. Como falei há pouco, tudo que você inverter e transformar de segunda, dissonante. Mas nesse caso, deu intervalo de terça, sendo assim, um intervalo consonante. Eu quero também deixar uma observaçãozinha sobre os intervalos de quarta. Aí na apostila está falando que o intervalo de quarta ele é consonante. Se a gente for aprofundar mais no conteúdo, mais no assunto, e entrando naquela parte que eu falei para vocês de consonante perfeito, que a gente não vai falar sobre isso, diga-se de passagem, o acorde de quarta aumentada e o de quinta diminuta, ele é considerado um intervalo dissonante neutro. Mas como falei, não se preocupe quanto a isso, tá? Foque mesmo no que está escrito na apostila. Se escrever o que está terça, quarta, quinta, sexta, décima, 11ª, 12ª, tudo isso é intervalo consonante, então vamos focar nisso, tá? Como falei, relembrando, tudo que se eu transformar, tudo que eu inverter, transformar de segunda, dissonante. Tudo que não for de segunda, no caso terça em diante, será consonante. Pessoal, vamos relembrar o que a gente viu até agora. Nós aprendemos sobre intervalo numérico, né? Contamos com os dedos, como acabei de mostrar para vocês nas aulas e também no vídeo. Nós aprendemos que o intervalo ele também pode ser simples, no caso até intervalo de oitava, ou pode ser composto de nona em diante. Nós aprendemos que o intervalo ele pode ser melódico ou harmônico. Melódico, notas sucessivas, uma após a outra. Harmônico, intervalos tocados simultaneamente. Nós aprendemos que o intervalo pode ser conjunto ou disjunto. Conjunto, intervalos com notas coladas, uma lá da outra, no caso, em sequência. Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá. Disjunto, intervalos afastados, no caso, intervalo de terça em diante. Dó, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol e assim sucessivamente. Nós aprendemos que o intervalo também pode ser ascendente, né, do grave para o agudo, ou descendente, do agudo para o grave. E aprendemos que o intervalo pode ser consonante ou dissonante. Consonantes são intervalos de primeira, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Dissonantes, intervalo de segunda, intervalo de sétima, intervalo de nona. Lembre da minha dica, se vocês tiverem um intervalo muito distante, por exemplo, de sétima, de nona, inverte. Se ficar um intervalo de segunda, dissonante. Se não ficar de segunda, ficar de terça ou quarta ou qualquer outro intervalo que não seja segunda, ele vai ser considerado um intervalo consonante. Vamos praticar? Vamos fazer 4 exemplos rapidinho para vocês memorizarem o que foi visto até aqui. Exemplo número 1 está na tela. Aí nós temos a nota Sol e nós temos a nota Mi. E a gente vai classificar, pessoal, esse intervalo de Sol a Mi em todos os parâmetros que nós vimos até agora. Vamos lá. Primeiro parâmetro, a gente pode saber que do Sol até a Mi nós temos, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Nós podemos afirmar que esse intervalo é um intervalo de sexta. Do Sol a Mi, nós podemos falar que ele é um intervalo simples, porque simples é até o intervalo de oitava, e nesse caso é o intervalo de sexta. Nós podemos falar que ele é um intervalo melódico, porque o Sol está executado sozinho e logo após o Mi. Nós podemos afirmar também que esse intervalo é um intervalo disjunto,
disjuntos são intervalos afastados. Nesse caso, é o intervalo de sexta, há uma distância entre eles considerável, com isso é o intervalo disjunto. Podemos afirmar também que ele é um intervalo ascendente, porque ele sai do Sol, que está mais grave, e vai para o Mi, que é uma nota mais aguda. Podemos afirmar também que ele é um intervalo consonante, por ser um intervalo de sexta. Tá? Então, simultaneamente, nós classificamos esse intervalo em 6 parâmetros diferentes. Segundo exemplo, está na tela. Do Ré ao Dó. Primeiro parâmetro. Do Ré ao Dó, eu tenho intervalo de nona. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Intervalo de nona. Podemos falar que ele é um intervalo composto, porque é de nona e, como falei, simples até a oitava, nona em diante, considerado composto. Podemos falar que ele é um intervalo melódico, porque o Ré está sendo executado sozinho e depois o Dó. Podemos afirmar que ele é um intervalo disjunto, a uma distância de nona, como falei, conjunto até segunda, terça em diante, considerado como disjunto. Nesse caso, nona, intervalo disjunto. Podemos afirmar também que ele é um intervalo descendente. O Ré está mais agudo e o Dó é mais grave que o Ré. Podemos falar também, pessoal, que ele é um intervalo dissonante. Vou usar o quadro para usar aquela nossa dicasinha. Como eu falei, pessoal, do Ré a Dó nós temos um intervalo de nona. Vamos usar aquela nossa dicasinha de inversão. Conservo o Ré na mesma altura que ele está e vou e aproximo a outra nota. Pego esse Dó e coloco uma oitava acima. Ó, do Ré para o Dó, agora eu vou ter um intervalo de segunda. Tudo que eu inverter e se transformar em intervalo de segunda, ele é considerado um intervalo dissonante. Então, nesse caso, o intervalo de nona, ele é um intervalo dissonante. Terceiro exemplo está na tela, de Sol a Ré. Nós podemos afirmar que esse intervalo, numericamente, ele é um intervalo de quinta. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Intervalo de quinta. Nós podemos afirmar que ele é um intervalo simples, por ser quinta. Até a oitava, repito, intervalo simples. Vamos diante, composto. Nós podemos falar, pessoal, que esse intervalo é um intervalo harmônico. Observem que o Ré está escrito acima do Sol, alinhado. Nesse caso, eles deverão ser executados simultaneamente, dessa forma. Com isso, nós temos um intervalo harmônico. Agora vem uma situação. Por ser intervalo harmônico, pessoal, nós não conseguimos classificar ele como intervalo ascendente ou descendente. Esse parâmetro de ascendente ou descendente só é possível em intervalos melódicos, porque a gente sabe qual nota vem primeiro, qual nota vem depois e assim sucessivamente. Então, o parâmetro ascendente ou descendente não se aplica em intervalos harmônicos. Esse intervalo entre Sol e Ré, ele é considerado um intervalo consonante, porque há afinidade entre o som. Olha como é que fica legal? Fica bonito de ouvir. Então, ele é um intervalo consonante. Próximo exemplo está na tela. Entre o Ré e o Mi bemol, nós podemos afirmar que ele é um intervalo de nona. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Lembre que eu falei no início da aula que por mais que tenha sinal de alteração, eu não preciso considerar ele. Uso mesmo somente a nota contando linha espaço, né? Em sequência, que aí eu vou ter a resposta numérica no caso. Repetindo, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Contei intervalo de nona, tá? Sendo assim, pessoal, nós podemos afirmar que esse intervalo, por ser de nona, ele é considerado um intervalo composto. Nós podemos afirmar também que esse intervalo é intervalo harmônico, porque o Ré ele deve ser executado simultaneamente com o Mi. Eles estão escritos alinhados, né, na vertical.
nós podemos afirmar que esse intervalo ele é um intervalo disjunto, por ser um intervalo bastante afastado, né? Intervalo de nona. E nós podemos afirmar que ele é um intervalo dissonante. Vou tocar para vocês ouvirem o tanto que gera atrito entre o Ré e o Mi bemol. Bem esquisito, né? Vamos usar aquela nossa dicasinha de inversão para ver o resultado? Entre o Ré e o Mi bemol, como afirmei, é um intervalo de nona, né? Se eu preservar o Ré, lá no meu rascunhozinho, tá pessoal? Preservo o Ré e trago esse Mi mais próximo do Ré, fazendo inversão. Ó, Ré, Mi. Eu vou ter um intervalo de segunda. Mediante isso, intervalo de segunda, intervalo dissonante. Pessoal, essa foi a nossa aula. Na apostila tem vários exercícios e durante a semana eu vou estar postando para vocês algumas explicações sobre eles lá no grupo da escola. Caso vocês tenham dúvidas sobre o assunto, enviem para mim no meu privado ou até mesmo no grupo, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham dúvida também sobre o exercício, vão mandando e automaticamente a gente vai se conversando durante a semana, de modo que haja prosseguimento nos conteúdos do nosso bimestre. A todos, muito obrigado, bons estudos!